Hoje eu vim falar de Mateus capítulo 14, versículo 1 a 12, que diz assim o nome do texto: Execução de João Batista. Bora ler? Nesse tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus. Disse então a seus oficiais: Ele é João Batista, que foi ressuscitado dos mortos. E por isso que os milagres se realizam nele. É que Herodes havia mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na cadeia. João é João Batista, tá? Não é João, o discípulo de Jesus. É João Batista. É que Herodes havia mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na cadeia. Isso por causa de Herodias, ou então Herodias, né? Herodias, tá certo. Herodias ou Herodias, uma mulher, né, que vai descrever aqui. Isso por causa de Herodiades, esposa de seu irmão Felipe. Pois João lhe dizia: não lhe é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matá-lo, mas temia o povo, que considerava João um profeta. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodiades dançou no meio deles e agradou a Herodes. Por isso este prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Ou seja, a filha de Herodiades, né? Ela foi lá, dançou e agradou, né? Agradou a Herodes. Acho que nessa época a dança era uma coisa meio que comum. Eu não sei, não vou saber explicar historicamente, mas a dança era meio que uma atração, não vou saber explicar. Mas aqui a filha de Herodiades, né? Ela foi, dançou e agradou a Herodes. Versículo 7. Por isso, e agora, né? Versículo 7, que eu irei ler agora. Por isso, este prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. E, atiçada por sua mãe, ela disse: dei-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que a cabeça fosse dada a ela e mandou cortar a cabeça na cadeia. A cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Então os discípulos de João pegaram o cadáver e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o acontecido. Então esse texto aqui ele fala meio que sobre... Esse texto aqui fala sobre a morte, né, de João Batista, né? Sobre como João Batista era executado, né? E até como João Batista era visto, né? Herodes considerava ele um profeta, né? Se não me engano. Porque o povo, né? O povo considerava João Batista, né, um profeta, né? Porque de fato ele é, né, um profeta. E veio, né, para anunciar, né, abrir, né, o caminho para o Senhor, né, para o Senhor Jesus. Eu vou ler aqui agora a anotação, né, sobre
esse texto. Vamos lá. João Batista confrontou o pecado de Herodes e Herodias, ou Herodiades, é a mesma mulher, e Herodias, atual esposa de Herodes, anteriormente esposa de Filipe, irmão de Herodes. Quem não sabe, Filipe é irmão de Herodes, tá? Citado no texto, Filipe, irmão de Herodes. Por isso que João Batista fala, né? Não lhe é permitido tê-la como esposa, né? Ele fala alguma coisa assim, não te é permitido tê-la, né? Porque ela era esposa, né, de Filipe, né? Atual esposa de Herodes, anteriormente esposa de Filipe, irmão de Herodes. Ou seja, era uma união ilegítima, né? Pecado. Pois aquela união era ilícita. Era ilícita diante da diante da diante da lei. Diante da lei. As leis que Deus deu a Moisés no Antigo Testamento. Então, ou seja, era uma união ilícita, né? Diante da lei, né? Diante da lei, né? Diante da lei, né? Daquilo que Deus deu a Moisés, né? As leis que Moisés escreveu. Já que Herodes tomou a mulher do próprio irmão, que ainda estava vivo. Por isso, João disse com coragem ao rei Herodes: não lhe é permitido tê-la como esposa. Ou seja, João fala, né, a ele. E eu vou até importante citar aqui, na lei, né, antigamente, a única coisa que era permitido era se o irmão morresse sem deixar nenhum filho, né? Aí o papel do outro irmão era ir se casar, né, com a viúva, né, do irmão, com a viúva, ex-esposa do irmão falecido e dar descendentes, né? Era a lei leve-rato, se não me engano. Vai estar no livro de Deuteronômio, eu acho. Deuteronômio, capítulo 25. Só procurar o texto que dá pra achar lá. Acho que essa era a única coisa, né, que a lei permitia, né? A lei do Antigo Testamento. Vamos lá. Mesmo Herodes tendo respeitado, mesmo Herodes tendo respeito por, eu errei, perdão. Mesmo Herodes tendo respeito por João, Herodias guardou ódio no coração e procurou uma oportunidade para matá-lo. Porque naquela época, né, a mulher ela não tinha muita voz, né, na sociedade. Mesmo ela sendo, ela não tinha muita voz, né? Ou seja, Herodes mandava mais do que Herodias, né? Porque Herodes era o governador da Judéia, né? Então, e também a mulher ela não tinha muita voz, né? Digamos assim, na sociedade. A sociedade antigamente. E procurou uma oportunidade para matá-lo. No aniversário de Herodes, no aniversário de Herodes, influenciada pela mãe de Herodes, a menina, né, a filha dela, filha de Herodias, influenciada pela mãe, pediu a cabeça de João Batista. E Herodes, por causa do juramento, da pressão dos convidados e principalmente da reputação, ordenou a sua morte. Ou seja, Herodes se
preocupava mais da sua reputação do que uma vida, né? Reputação. O ensino principal é que vale mais a pena permanecer fiel à verdade de Deus do que negociar os princípios de Deus por medo de pessoas. Pois João Batista não teve medo de falar a verdade. Mesmo Herodes sendo rei. Além disso, é preciso obedecer, pois Herodes até ouvia João Batista, mas continuava vivendo no pecado. Pois, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 22, né? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Praticantes da palavra e não apenas ouvintes. É isso, né? É meio que isso. Até. Essa é a principal mensagem, né? Não é a principal, né? É a que eu acabei de ler. É isso. Até.